Desenhe e Pinte é um método Larousse Altaia completo e progressivo que põe ao alcance de todos o prazer de criar. Com este método, você vai descobrir as bases fundamentais do desenho e da pintura, todas as técnicas artísticas e os temas mais importantes. Este vídeo ensina de modo agradável as lições. Cada vídeo reúne de 2 a 4 exercícios do método Desenhe e Pinte, explicados de forma simples e prática para ajudar você a progredir. O professor Bonese e seus alunos Marie e Davi vão fazer os exercícios mais importantes para você em cada lição. Assim, você vai compreender os aspectos mais importantes da lição, como o material, o movimento da mão, os pontos essenciais e os erros a evitar. No fim de cada lição, um resumo irá ajudá-lo a se lembrar dos principais pontos do exercício. Seguindo o exemplo, em pouco tempo você poderá expressar o seu talento criativo e realizar os seus próprios trabalhos. Bom dia, eu sou o seu professor de desenho e pintura neste videocassete. Cada exercício corresponde a uma lição do seu método. Um dos meus alunos, Davi ou Marie, desenhará para você as partes essenciais do exercício, sob a minha orientação. No primeiro exercício, Davi e eu mostraremos os principais traços de base e suas aplicações sobre um desenho de cerejas. No segundo exercício, veremos com Marie como reproduzir com precisão as proporções dos objetos para desenhar uma natureza morta. Davi e Marie não são exatamente iniciantes, portanto, não se surpreenda se logo de início você não conseguir fazer os exercícios tão bem quanto eles. Durante a lição, darei todas as dicas para que você consiga imitá-los o melhor possível. Observe-os com atenção. Faça uma pausa de vez em quando no vídeo e faça você mesmo o exercício. Nosso primeiro exercício é dedicado à educação da mão. Por isso, vamos estudar os traços de base do desenho e ver como utilizá-los para desenhar objetos. Tomemos como exemplo algumas cerejas com folhas. Vamos desenhar esta parte aqui. Algumas curvas fechadas, círculos para as cerejas, linhas curvas para as folhas e traços paralelos para as nervuras das folhas. Antes de desenhar os contornos das cerejas, pratique fazendo círculos. Cuidado para não apertar muito o lápis com os dedos. A maneira mais correta é a mais natural. Ou seja, o lápis não deve ficar nem muito solto, nem muito apertado. Utilize esses círculos para desenhar as cerejas, dessa vez sobre a folha de desenho, observando o modelo. Você pode usar qualquer lápis para praticar, mas para traçar o contorno das frutas, é melhor usar o lápis 2B. Vamos praticar agora para criar os traços das folhas. Faça essas linhas paralelas, bem perto uma das outras, ou mais afastadas, como você quiser. Mas elas devem ser paralelas. Mais fechadas. Agora mais afastadas. É muito importante aprender a controlar os espaços entre as linhas. Mais fechadas novamente.
Pratique um pouco mais, fazendo linhas curvas paralelas e mantendo os espaços regulares entre elas. Agora podemos aplicar este exercício para fazer o desenho do contorno das folhas. Saiu errado. Posso usar borracha? Melhor não. É preferível começar outra vez, pois a borracha danifica o papel. Desde já, é importante se acostumar a trabalhar sem borracha. Você também deve se acostumar a recomeçar seus desenhos em vez de usar a borracha. Não se preocupe se não conseguir fazer os traços corretos como os de Davi. É só uma questão de prática. Para desenhar as folhas, você deve observar a forma dos contornos e das diagonais paralelas para as nervuras das folhas. Observe como as nervuras são orientadas no modelo. Não desenhe de maneira sistemática. Desenhe os talos das cerejas com o lápis 2B. Antes de desenhar o volume das cerejas, vamos praticar fazendo gradações de tons mais ou menos escuros. Com o lápis HB, tente criar uma escala de cinza. Faça pressão. Um pouco mais de pressão. E volte. Levemente. Com o 2B. Faça pressão, um pouco mais de pressão e volte. Agora com o 6B. Por que é preciso fazer essas escalas? Para ver o tipo de traço que cada lápis produz e as diferentes intensidades que você pode obter. Pratique você também o tempo que for necessário com os diferentes lápis. Quando eu desenho, deixo marcas no papel. Para proteger seu desenho, desenhe uma folha embaixo de sua mão e lembre-se de levantá-la ao retirá-la, senão você poderá sujar seu trabalho. Agora você vai sombrear uma esfera. Vamos lá. Trace um círculo. Pouco a pouco, dê a ele uma gradação orientando os seus traços. Se precisar, consulte as páginas do seu fascículo. Faça outros traços como se existisse um ponto de luz aqui. Posso marcar? Segure o lápis mais baixo assim. Isso mesmo. Faça um cinza mais escuro para a base. Você pode também fazer traços horizontais. Faça tantas esferas quantas desejar, antes de começar o desenho. Bem, apliquemos agora estes exercícios ao desenho das cerejas. Usando o lápis HB para a tonalidade geral. Se você esquecer de marcar os pontos de luz, pode usar a borracha, mas muito levemente. Escureça também as outras cerejas. A que está mais atrás é a mais sombreada.
Agora você vai fazer os últimos traços. Deixe esse lápis e use um mais mole, um 6B. E lembre-se de não pousar toda a mão sobre o desenho, somente sobre o dedo mínimo. Dessa forma, você não deixa marcas no desenho. Reforce com alguns traços apenas as partes mais sombreadas. Isso realça o desenho e dá mais relevo às cerejas. Procure no modelo as partes escuras e só trabalhe com elas. Não tenha pressa de acabar seu desenho, pois sempre há detalhes que podem ser melhorados. Hoje vamos ver que, usando apenas um lápis, podemos calcular as distâncias e as proporções. É preciso encontrar primeiro uma medida que sirva de modelo para todo o desenho, isto é, um padrão. Por exemplo, para este aqui, vamos usar a distância de aqui até aqui. Veja que, com esta medida, se a representarmos traçando uma linha, a distância é a mesma. Daqui até aqui, a mesma até aqui, e sempre a mesma sobre a verga da porta. A mesma no meio da porta e ainda a mesma até aqui. É verdade. Sim, e agora você pode ver que a porta é 2 vezes maior. Vamos distribuir este valor. A porta é 2 vezes maior. Tente encontrar sempre no desenho a medida que servirá de referência para medir todo o resto. Evite escolher uma medida que seja muito grande. Assim não há perigo de errar. E com o modelo real, como calculamos essas proporções? Bom, usando simplesmente um lápis e estirando completamente o braço na altura dos olhos, marcando a distância da ponta do lápis até o polegar, é uma outra maneira de encontrar as proporções. Tente. Acho que captei o princípio. Comece você também medindo a altura e o comprimento do conjunto e transporte-os para o papel. Em seguida, defina a sua medida de referência. Pode começar. Pratique bastante, pois o respeito às proporções é fundamental para realizar bem um desenho. É questão de prática. Você verá que pouco a pouco aprenderá a encontrar rapidamente as proporções corretas. Lembre-se de utilizar os traços de base que você estudou na lição anterior. É importante não esquecê-los, pois eles serão indispensáveis a todos os seus desenhos.
Feche completamente o círculo. Assim. Muito bem. É preciso marcar a sombra e firmar um pouco mais o traço no limite da sombra do vaso. Mas como distribuímos as cores para dar um efeito de degradação? Com este giz, fazendo os mesmos traços das cerejas na lição anterior. Aqui, comece com a tonalidade do fundo. Agora é sua vez. Esta cor azul acinzentado que contrasta com os traços do desenho vai realçar o vaso e as frutas. É preciso marcar todo o contorno dos objetos. Pode deitar mais o giz sobre o papel para preencher mais rápido o espaço. É importante sempre manter o mesmo ritmo. Não esqueça a área no interior da asa. O traço deve ser enérgico. Aplicando a cor em torno dos objetos, você cria o quadro e estrutura seu desenho. Ótimo. Pode ampliar a zona azul. Agora, com este giz, indique a parte sombreada do vaso. Este giz tem um tom mais suave que o anterior. Muito bem. As sombras projetadas pelas maçãs são feitas com o mesmo giz, pois elas têm a mesma tonalidade. Por enquanto, vamos manter a cor do papel como cor de fundo. Isso, assim mesmo. Apoie mais. Use esse giz mais escuro. Quebre um pedaço. E faça as maçãs, sem esquecer de reservar as partes de luz. Isso, não tenha medo. Insista sobre a base. É preciso que as maçãs repousem sobre a base. O traço que representa a base de um objeto é muito importante no desenho. Mostra que este objeto está apoiado sobre alguma coisa. Incline mais o giz. Muito bem. Cuidado para não ultrapassar as bordas. Sopre um pouco, para eliminar o pó do giz. Sopre um pouco mais. Perfeito. Posso utilizar o esfuminho? Ainda não. Tente primeiro limpar com a mão, com os dedos ou com o canto das mãos. Isso. Pode também usar os dedos. Cuidado para não sujar o restante do desenho. Agora, limpe a base com o giz branco para obter as zonas iluminadas e delimitar bem os objetos.
Por enquanto, está bem. Lembre-se de que é preciso escurecer estas zonas por áreas. Isso, essa aí. Com o mesmo giz que acabei de usar? Sim, você pode usar também este mais escuro que serviu para o fundo. Certo. É preciso passar das zonas de luz às zonas de sombra sem mudanças muito bruscas. Para isso, deve-se usar o esfuminho. Levemente, sem pressionar muito. Continuo? Sim, um pouco mais. Em seguida, é preciso aplicar novamente a cor mais clara. Com a ponta sobre o contorno e o mesmo com a cor da luz. Está bom assim? Sim. Mas coloque um pouco mais de sombra aqui. Faça agora as faixas de claro e escuro. Com o giz mais escuro. O outro. E esse para as maçãs? Sim, este mesmo. Se alguns traços parecem muito duros, você pode suavizá-los com um esfuminho. A base, sim. Marque as bases. Isso. E também a base do vaso para que pareça bem apoiado sobre a mesa. Está bom assim? Sim. Acho que você pode começar a suavizar as diferentes áreas com o esfuminho, principalmente as zonas de contraste e de junção. Sopre para ver o que você está fazendo. Use a outra ponta do esfuminho. Esta está suja. Pela zona de luz para suavizar. Sopre. Vamos estudar a construção de objetos em perspectiva. Será necessário saber um pouco de geometria para desenhá-los. Mostrarei como construir algumas formas geométricas a partir de uma perspectiva oblíqua.
Antes de começar, vejamos o conjunto e a partir de quais formas geométricas são construídas estes diferentes objetos. A garrafa tem a forma de um prisma. Os outros objetos têm a forma de cilindros de diferentes tamanhos. Observe que todos esses objetos não se encontram no mesmo plano horizontal e que o conjunto forma um triângulo. Antes de desenhar o prisma em perspectiva, vamos começar estudando como se constrói um cubo em perspectiva oblíqua. É preciso começar traçando primeiro a aresta vertical, que está mais próxima de nós. Depois, a face frontal em perspectiva. Atenção, as arestas devem se colocar em profundidade até um ponto situado no horizonte. Assim, prolonguei as arestas até o ponto de fuga e traço a linha horizontal. Agora, desenho a face do cubo que forma um ângulo com a primeira. Depois, defino um segundo ponto de fuga sobre a linha do horizonte e traço linhas de fuga que vão delimitar a face superior do cubo. Quando você desenhar um cubo ou um prisma em perspectiva oblíqua, não é necessário desenhar as linhas de fuga. Lembre-se apenas que a aresta frontal deve ter sempre 2 pontos de fuga. Para desenhar os cilindros, onde estão inseridos os outros objetos, é preciso primeiro traçar um círculo em perspectiva frontal. Começo desenhando um quadrado em perspectiva frontal. Depois traço as diagonais e os eixos. Agora divido a metade de uma das diagonais longas em 3 partes iguais. A partir do ponto de fuga, traço um novo quadrado no interior do primeiro. Isto forma 8 pontos de referência para o círculo. Agora, com a mão levantada, posso desenhar um círculo, passando por estes pontos. Para construir um cilindro, vamos aplicar as 2 técnicas que acabamos de ver para o prisma e o círculo, desenhando primeiro um prisma em perspectiva frontal. Nesta perspectiva, o prisma tem apenas um único ponto de fuga. Observe com atenção e faça você também esse exercício. Depois, desenharemos os círculos nas faces interior e superior do prisma, como fizemos há pouco. E, finalmente, ligamos os 2 círculos através de linhas verticais. Como Davi, você pode começar a desenhar traçando primeiro a aresta frontal do prisma. Em seguida, todo o prisma e os outros cilindros. Cuidado para não situar todas as bases dos objetos sobre um mesmo nível, pois esses objetos estão em perspectiva. Observe que os ciclos são maiores na base que na parte superior. Bem, agora você pode desenhar cada um dos objetos no interior desta forma geométrica. Faça o uso do método para desenhar objetos e depois apague o prisma e o cilindro que lhe ajudaram a desenhá-los e trace o plano da mesa. Agora, marque bem as sombras que são mais fortes na garrafa. E também no copo. Reduza um pouco também a largura da asa da garrafa e dê a ela uma maior espessura.
Marque os ângulos de sombra sobre o gargalo do vaso. E indique a espessura do cinzeiro. Isso dará relevo aos objetos. Observe que, se traçamos agora as linhas de fuga dos objetos, veremos que elas se encontram no mesmo ponto de fuga que no cilindro e no prisma, e que serviu para desenhá-las. Imagine sempre que a forma cilíndrica que você está desenhando é feita de vidro e que você pode ver todas as linhas de construção pela transparência. Esse pássaro de papel servirá apenas para revisar as noções mais importantes da perspectiva oblíqua de um prisma, o cálculo das proporções e como obter distintas tonalidades de cinza com o lápis. Para começar, vamos colocar o pássaro de perfil. Notamos que ele pode ser construído dentro de um quadrado e que este quadrado pode ser dividido em 4 quadrados iguais. Notamos também que sua estrutura pode ser feita em 3 conjuntos de triângulos, delimitados pelos lados e pelas diagonais do quadrado. Vamos desenhar o pássaro agora de acordo com a perspectiva oblíqua, com iluminação lateral. Para começar, vamos traçar o quadrado e no interior dele desenharemos o modelo. Depois de traçar um retângulo com uma perspectiva oblíqua, é preciso traçar 2 outros retângulos na mesma linha de fuga que o primeiro. Depois traçar os eixos e a diagonal dos 3 quadrados. Observe, são as diagonais e as linhas intermediárias do prisma que darão a estrutura do triângulo do modelo. Calcule bem as proporções do seu modelo e procure encontrar uma medida de referência para reproduzir todos os elementos do modelo, triângulo por triângulo, colocando-os nos diferentes quadrados, de acordo com a distância entre você e cada um deles. Muito bem. Agora, apague as linhas de construção que não nos servirão mais. Faz sombrear os diversos planos? Sim, aqui o traçado dos contornos não permite distinguir os planos entre si. Portanto, é preciso diferenciá-los pelos tons de cinza e pelo contraste. Lembre-se de que você aprendeu na primeira lição sobre o cinza, suas gradações e os tons claros e escuros. Se for necessário, recorra à página correspondente do método e observe a direção dos traços feitos por Marie. Observe as sombras que existem entre a cabeça e as asas.
É preciso enfatizar que, com isto, pode-se distinguir o triângulo da cabeça. Neste exercício, a borracha é importante. Não tenha receio de usá-la. Não esqueça a base. São as sombras colocadas sobre o plano horizontal que materializam a mesa sobre a qual está apoiado o pássaro. Faça esse exercício por etapas. Você notará que a maior parte das formas complicadas podem ser construídas a partir de formas geométricas simples em perspectiva, como cubos e cilindros.